Alguém da sua igreja costuma chamar os músicos daí de levitas? E você que é músico, alguém já chegou para você e se referiu a você chamando você de levita? Afinal de contas, quem foram os levitas? Será que eles ainda existem e será que é coerente chamar os músicos da igreja de levitas ainda hoje? Se você tem curiosidade para conhecer mais sobre esse assunto, fica até o final do vídeo porque esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Diego Matos e você está no A Luz das Escrituras. Primeiramente, a gente tem que entender que a palavra levita ela fala de uma genealogia. Logo, os levitas eram os descendentes de Levi. E quem era Levi? Levi era o filho que Jacó teve com Lia. Isso está expresso lá em Gênesis capítulo 29, no verso 34, que diz o seguinte: E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: Agora esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Os levitas, portanto, são todos aqueles que descendem de Levi, o filho de Jacó. E a gente sabe que depois que Moisés veio resgatar o povo da terra do Egito, e quando eles foram ter acesso a Canaã, cada tribo ficou responsável por uma determinada porção de terra. Porém, a tribo de Levi não recebeu terra nenhuma. Eles receberam, por outro lado, a incumbência do Senhor para tomar conta das coisas de Deus, para tomar conta do tabernáculo, para cuidar de todas as atividades ministeriais que eram desenvolvidas ali. E isso fica bem claro quando a gente vê o que está escrito lá em Números, no capítulo 1, do verso 47 ao 50, que diz assim, ó: Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés, dizendo: Somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel. Mas tu, põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os utensílios, e sobre tudo o que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o administrarão e assentarão o seu arraial ao redor do tabernáculo. Então os levitas assumiram um papel de auxiliar nas atividades do tabernáculo. A partir da linhagem de Arão, todos os levitas que eram descendentes de Arão passaram a ser sacerdotes. Inclusive Arão foi o primeiro sumo sacerdote e os seus filhos os primeiros sacerdotes. Porém, os demais levitas que não eram da linhagem de Arão ficaram com auxílio geral no templo. Talvez se fosse na igreja de hoje, os levitas seriam os obreiros, aqueles que limpam as cadeiras, aqueles que varrem a igreja, aqueles que arrumam o banheiro, aqueles que servem a Santa Ceia nos dias de culto. E até então os levitas não tinham nenhuma função musical, por assim dizer. Muito provavelmente os levitas só vão receber essa atribuição como instrumentistas, como músicos, quando Davi insere a música no contexto do culto. E isso fica um pouco claro lá no livro de 1 Crônicas, capítulo 9, verso 33, que diz assim: Destes foram também os cantores, cabeças dos pais entre os levitas, habitando nas câmaras, isentos de serviços, porque de dia e de noite estava a seu cargo ocuparem-se naquela obra. A gente pode ver isso também em 1 Crônicas, capítulo 23, dos versos 1 ao 5, que diz assim: Sendo, pois, Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão, seu filho, rei sobre Israel. E ajuntou todos os príncipes de Israel, como também os sacerdotes e levitas, e foram contados os levitas de 30 anos para cima, e foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38.000 homens. Destes havia 24.000 para promoverem a obra da casa do Senhor, 6.000 oficiais e juízes, e 4.000 porteiros, e 4.000 para louvarem ao Senhor com os instrumentos que eu fiz para o louvar, disse Davi. Então o que a gente entende quando a gente estuda a Bíblia é que os levitas não tinham simplesmente a função de louvar. Inclusive essa foi uma função que só foi atribuída a eles a posteriori, quando Davi inseriu a música no contexto do culto público. E daí fica a grande questão de por que as pessoas utilizam esse termo de levita para designar os músicos na igreja de hoje, já que esse termo era utilizado para uma casta específica de pessoas em um contexto específico da história de Israel e que essa não era a única atribuição deles. Então, analisando tudo que a gente falou até agora, eu separei alguns pontos pelos quais eu acho que não é conveniente chamar os nossos músicos hoje de levitas. Em primeiro lugar, não é ideal chamar os músicos da igreja de levitas, porque esse nome levita era o nome atribuído a uma genealogia específica daqueles que eram descendentes de Levi, filho de Jacó, o que provavelmente você não é e os músicos da sua igreja também não são. Em segundo lugar, não é adequado chamar os músicos da igreja de levitas, porque essa não era a única função dos levitas. E, inclusive, não era nem a sua principal função. Talvez a principal função, a mais proeminente do ministério levítico, seria justamente
cuidar do tabernáculo, cuidar do templo, tomar de conta de toda a organização do culto a Deus. Em terceiro lugar, a gente entende que a nova aliança, a aliança de Cristo Jesus, ela torna obsoleta essa divisão de pessoas e da eclesiologia por uma determinada genealogia, por uma casta específica. Nós vemos que o próprio Jesus, que é chamado em Hebreus de o grande sumo sacerdote ou sumo sacerdote eterno, se fosse pela lei de Moisés, ele nem sequer poderia ser sacerdote porque Jesus não era da descendência de Levi. Nós vemos na primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9, o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, a própria Bíblia do Novo Testamento ela já desconsidera essas relações genealógicas, ou seja, não existe mais uma casta específica de pessoas que pode servir como sacerdote, que pode servir como ministro na casa do Senhor, mas todos nós, cada um de nós, em certo grau, é um sacerdote de Deus para anunciar as boas novas do reino a este mundo. Em quarto lugar, usar essa nomenclatura de levita para designar algumas pessoas da igreja gera uma espécie de acepção de pessoas, uma espécie de casta eclesiástica, coisa que, do ponto de vista da nova aliança, não é mais coerente falar. Porque agora na nova aliança, como já foi dito, todos nós somos iguais diante de Deus e diante dos homens. É claro que existem responsabilidades na igreja que diferenciam as pessoas do ponto de vista de responsabilidade em si. Mas diante de Deus não existe mais nenhum tipo de discrepância entre as pessoas. Todos são iguais diante de Deus. E em quinto lugar, apesar de chamar as pessoas de levita, chamar os músicos de levita, não ser uma heresia tão danosa assim que vai te fazer perder a salvação, por exemplo, mas é sempre bom a gente conhecer a palavra de Deus, se aprofundar na palavra de Deus e conseguir utilizar corretamente o que a Bíblia nos diz para o aperfeiçoamento e para a edificação da igreja. É importante sempre que, quando a gente for falar desse tipo de coisa para as pessoas que ainda chamam os músicos de levitas, nós consigamos exortá-los com amor e ensiná-los com o verdadeiro amor de Cristo no nosso coração, para que a gente não pareça soberbo, para que a gente não pareça que quer se achar, para que a gente não pareça que quer ser o grande teólogo que sabe mais que todo mundo. Então que nós possamos exortar as pessoas com amor, que nós possamos saber ensinar a palavra de Deus da forma coerente, da forma bíblica, da forma que Jesus Cristo nos ensinou. O vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de curtir. Deixe aqui nos comentários as dúvidas que você tem, sugestões, críticas, para que a gente possa sempre estar tentando melhorar o nosso canal e para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, graça e paz.